Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar esta aula. Este é o roteiro 18, turmas de sétimo ano. E o assunto desse roteiro é a colonização da América Espanhola. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esta colonização que os espanhóis promoveram na América, né? Durante os séculos XVI, XVII, XVIII, né? Essa estrutura de exploração das terras americanas pertencentes à Espanha. Então, vamos lá? Muito bem. Então, eu tenho aqui um mapinha, esse mapinha, né? Que vai desde o México até a Argentina, né? Então, aqui eu tenho o domínio da América Espanhola, né? A América Espanhola dominada pelos espanhóis, né? Aqui eu tenho a América Portuguesa, que foi dominada pelos portugueses, e aqui está o Brasil, né? Então, os espanhóis, para melhor administrarem essas colônias, para melhor explorar essas colônias, né? Eles vão dividir esses territórios em vice-reinos e capitanias gerais, né? Então, eu tenho que esses vice-reinos são territórios de grande extensão e que estavam governados por um vice-rei. Então, eu tenho como vice-reinados, eu tenho o vice-reinado da Nova Espanha, aqui, onde hoje está as terras do México, o vice-reinado do Peru, aqui na América do Sul, né? O vice-reinado de Nova Granada, né? Aqui em cima do continente sul-americano, e o vice-reinado da Prata, aqui embaixo, onde hoje está mais ou menos a Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, né? E assim por diante, né? Então, esses vice-reinos eram territórios de grande extensão e onde havia muita riqueza a ser explorada pelos espanhóis, né? Depois, eu tenho as capitanias gerais, foram estabelecidas em zonas onde havia maior conflito com a população indígena e que eram alvos de ataques de piratas. Então, eu tenho as capitanias gerais da Guatemala, aqui, né, na América Central. Depois, eu tenho a de Cuba, Venezuela, Chile, Santo Domingo e Porto Rico, né? As capitanias gerais, muitas delas aqui nesta região aqui da América Central, aqui ó, Chile, Sul aqui, né? Então, capitania geral do Chile, Santo Domingo, né? Que é o Haiti, Porto Rico, Venezuela, Cuba, né? Guatemala, Honduras, né? Então, tem essas capitanias, então, vice-reinos e capitanias gerais, né? Era a divisão administrativa destas colonização espanhola, e assim foi feita para melhor promover a exploração e a administração destas terras no continente americano sob o domínio da Espanha. Muito bem. Com relação à estrutura político-administrativa, eu vou ver algumas instituições de governo. A Casa de Contratação, o Conselho das Índias e as audiências, né? Então, a Casa de Contratação. O que era esta instituição de governo? Então, era uma instituição responsável por registrar todas as pessoas que se dirigiam e se estabeleciam na América, igualmente anotavam as mercadorias,
provinham os pilotos de mapas de navegação e ainda exerciam a justiça. Depois, outra instituição político-administrativa era o Conselho das Índias. Era um conselho que auxiliava o rei a tomar decisões relativas aos seus domínios na América, em questões de justiça, de economia e também durante questões de guerra, né? Então, o Conselho das Índias era um órgão institucional que auxiliava o rei a tomar decisões relativas aos domínios na América. Depois, Real Audiência. As audiências eram os tribunais de justiça estabelecidos nos vice-reinos que julgavam os crimes cometidos por seus habitantes. Então, essas instituições fazem parte da estrutura político-administrativa que conduzia as questões de política e fiscalização dos domínios espanhóis na América, né? E agora, vamos falar um pouco da sociedade hispano-americana, né? Então, aqui eu tenho uma pirâmide social da sociedade nas colônias espanholas. Na base da pirâmide social estão os chapetones, abaixo deles os crioulos, mais abaixo os mestiços e fazendo na base dessa pirâmide social eu tenho negros e os ameríndios, né? Então a sociedade colonial era uma sociedade rigidamente estratificada e hierarquizada, baseada na cor da pele, baseada no nascimento da pessoa e que privilegiava a elite de nascimento, né? Os homens brancos, nascidos na Espanha ou nascidos na América, mas que nasceu de um membro da sociedade espanhola, né? Então, os chapetones, eles formavam a elite colonial hispânica, né? Eram homens brancos, nascidos na Espanha e que, vivendo na colônia, representavam os interesses da metrópole, né? Eles estavam nos principais pontos-chave do governo na América, né? Tanto nas questões administrativas, judiciais, militares, controlando o comércio externo e assim por diante. Depois, os chapetones, abaixo deles, nós vamos encontrar os crioulos. Quem são os crioulos? São os descendentes de espanhóis, né? São os nascidos na América, descendentes de pai e mãe espanhol. Então, eles formam a elite colonial. São os descendentes de espanhóis, nascidos na América, filhos de pai e mãe espanhol, eram grandes proprietários rurais ou arrendatários de minas e que também ocupavam altos cargos administrativos ou militares inferiores, né? Então, os crioulos, de certa maneira, eles assessoravam os chapetones no governo da América Hispânica, né? Os mestiços, né? Os mestiços é aquele grupo formado pela miscigenação de homens brancos, né? De europeus, de espanhóis com índios, né? Eram homens livres, trabalhadores braçais, sem qualificação nenhuma, super explorados tanto na cidade quanto no campo, né? Também eu tenho, dentro da sociedade hispânica, os escravos negros, né? Principalmente na região das Antilhas, onde a presença do negro era bastante marcante, né? Eles representavam a maioria da sociedade e trabalhavam principalmente na agricultura, nesta região aqui, que ficava nas Antilhas, lá na América Central. Então, na América Central, a população negra era a maioria. Por sua vez,
dentro dessa sociedade hispânica, o indígena tinha a maior presença. O indígena possuía o maior número. A maioria da população nas colônias espanholas era de origem indígena. Então, os indígenas foram submetidos ao trabalho forçado através de dois sistemas de escravização: a mita ou a encomienda, que na prática era um sistema de escravidão disfarçado de trabalho compulsório, né? Muitos livros didáticos consideram a mita e a encomienda trabalhos compulsórios, mas, na verdade, é uma forma de escravização do trabalho indígena, né? Apesar da proibição oficial por parte da metrópole. A metrópole nunca vai assumir este seu papel de permissividade contra a escravidão, né? Mas a mita e a encomienda eram sistemas de exploração do trabalho indígena, um meio de escravização desse trabalho. Muito bem. Então, a economia na América Espanhola, a economia girava em torno da mineração e também da agricultura, né, e da pecuária, que subsidiavam essa atividade mineradora, né? Então, na região do México, eu tenho a exploração do ouro e aqui na América do Sul eu tenho a exploração da prata. E nesta atividade mineradora, a mão de obra utilizada preferencialmente vai ser a mão de obra indígena, sob duas formas. Então, eu explorava o trabalho indígena através da encomienda e através da mita. Então, a encomienda foi um sistema de exploração do trabalho criado pelos espanhóis, consistia na exploração de um grupo de indígenas por um colono, a partir da concessão das autoridades locais, enquanto o colono vivesse. Em troca, o colono deveria pagar um tributo à metrópole e promover a cristianização dos indígenas. A mita era uma instituição de trabalho, mas de origem inca, né? Consistia na exploração das comunidades dominadas, utilizando uma parte de seus homens no trabalho das minas. Os homens eram sorteados e, em geral, trabalhavam 4 meses, recebendo um pagamento por isso. Após este prazo, deveriam retornar à comunidade de onde saíram, que, por sua vez, deveria enviar um novo grupo de homens para o trabalho, né, na mita. Então, eu tenho que a mão de obra utilizada na mineração, preferencialmente, foi a indígena, sobre essas duas formas de exploração do trabalho indígena, a encomienda e a mita. E agora é a hora da nossa atividade. Então, com base no texto do roteiro 18, os senhores vão responder no caderno. Primeiramente, como os espanhóis dividiram as terras americanas para melhor promover a exploração do território. Depois, explique o significado dos termos chapetones e crioulos. Depois, quais grupos sociais formavam a base da sociedade colonial espanhola? E, por último, com respeito à escravização indígena, quais sistemas de trabalho eram adotados? Muito bem. Então, façam uma leitura do roteiro 18, leiam atentamente este roteiro e respondam no caderno essas 4 questões. Após responderem e copiarem no caderno as perguntas,
envie tudo para o e-mail da classe. Bom, espero que os senhores possam estar bem em casa, com os seus familiares, e eu aguardo os senhores novamente para um novo roteiro, o roteiro 19, na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.